Você realmente acha que eles estão felizes, né? Você vê as fotos, as histórias, os sorrisos e risadas cuidadosamente selecionados, e algo dentro de você se contorce. Talvez eles estejam prosperando. Talvez eles nunca tenham se importado tanto quanto você. Talvez você fosse mais fácil de substituir do que gostaria de acreditar. Essa narrativa atinge profundamente e permanece. Mas, e se eu lhe dissesse que você foi enganado? E se eu te dissesse que a versão da vida deles que você está vendo não é real? Porque a verdade é esta: ninguém ousa dizer em voz alta: o que você vê não é cura, é uma performance. E no momento em que você confunde essa performance com paz, você lhes dá um poder que eles nunca conquistaram. Fomos alimentados com uma mentira repetida vezes: quem segue em frente primeiro vence. Que a felicidade pode ser comprovada por posts filtrados e aventuras públicas. Que o silêncio significa fraqueza. Mas esse é um roteiro falso que mantém você emocionalmente preso enquanto eles encenam uma versão de alegria convincente o suficiente para magoar você. E se você pudesse mudar o roteiro? E se, em vez de reagir, você pudesse se recuperar de forma tão completa que a vida deles, real ou falsa, não tivesse mais nenhuma influência sobre a sua? Não se trata de amargura, não se trata de vingança ou retribuição. Trata-se de transformação, porque o estoicismo não é passivo, é poderoso. Relacionamentos estoicos não são sem emoção, são inabaláveis. Quando você tira o barulho, as mentiras, as batalhas do ego, o que resta é um tipo raro de força. Presença sem performance, disciplina sem dependência e paz, que não precisa de público. Então, o que vem a seguir não é só um conselho, é um sistema de clareza. Você vai encarar as ilusões que têm drenado seu poder e, então, passo a passo, você vai superar elas. Isso não é para quem quer ela de volta, é para quem está pronto para se recuperar. Pronto? Ótimo. Vamos começar com a verdade que você tem tentado não ver. Mas, uma vez que você a enxergar, não há mais volta. Quando o poder da disciplina emocional, eles esperam que você reaja. Esse é o jogo, esse é o ciclo. Elas esperam que você fique preso no momento em que postam aquela foto cuidadosamente programada, aquela legenda ambígua, aquele vislumbre acidental de um novo rosto ao lado delas. Elas não estão esperando por um encerramento, nem por paz, mas por confirmação. Elas querem saber que ainda afetam você. Querem acreditar que você ainda está orbitando a vida delas, ainda observando silenciosamente, ainda se perguntando se elas são felizes sem você. E a maioria dos homens morde a isca. A maioria dos homens rola todas as histórias, analisa cada emoji, procura significados ocultos, lê os comentários, se compara com quem quer que venha a seguir. E, ao fazer isso, eles perdem poder. Porque cada reação, cada espiral mental, cada explosão emocional não é apenas um sinal de dor. É um sinal de que você lhes deu seu centro. A disciplina emocional é a única resposta, e não a falsa. A máscara de "estou bem", que se quebra no segundo em que você fica sozinho. Estou falando da verdadeira compostura estoica interna, do tipo que vem de não precisar mais de respostas, não desejar mais atenção, não recuar mais diante da ilusão da alegria deles. Porque aqui está a verdade nua e crua. Eles não são mais fortes porque são mais barulhentos. Eles não estão mais em paz porque seguiram em frente mais rápido. E certamente não são mais felizes porque parecem ser. As pessoas fingem felicidade quando estão tentando provar algo. As pessoas irradiam calma quando realmente deixaram ir. E se você se dominou, saberá a diferença sem precisar de confirmação. Em relacionamentos estoicos, o controle emocional não é uma tática, é toda a base. Porque no momento em que alguém percebe que você é emocionalmente reativo, pode manipular seu silêncio, sua esperança, seu coração partido.
Mas quando você para de responder, quando rompe a necessidade de saber, quando sua mente não gira mais a cada lembrança, eles perdem todo o acesso à sua paz. E é aqui que fica mais profundo. Quando você para de reagir, eles não se sentem triunfantes. Eles se sentem inseguros, porque as pessoas esperam padrões. E quando o seu padrão era disponibilidade emocional, obsessão, talvez até desespero, sua indiferença se torna o silêncio mais alto que eles já ouviram. As perguntas começam a se formar na mente deles. Por que ele não está observando? Por que ele não se importa mais? Eu estava errado sobre o amor dele? E essas perguntas os assombram muito mais do que sua dor jamais poderia. Mas deixe-me ser claro, não se trata de vingança. Se seu objetivo é fazer com que eles sintam sua falta, você ainda está emocionalmente preso. A verdadeira disciplina emocional não age por efeito. Ela age por liberdade. Quando você domina o estoicismo, não está tentando manipular resultados. Você está recuperando sua autonomia. Você está entrando em um espaço onde o comportamento deles, sua validação, sua atenção ou falta dela, não podem abalar sua estabilidade. Essa é a essência dos relacionamentos estoicos. Independência emocional. E isso é raro. É por isso que é valioso, porque em um mundo que condiciona os homens a expressar a dor por meio da agressividade, da carência ou da repressão, o homem que transforma o desgosto amoroso em tranquilidade interior se torna inesquecível. Não porque implorou, não porque retaliou, mas porque evoluiu. Pergunte a si mesmo: com que frequência você permitiu que suas emoções controlassem suas ações? Quantas vezes você relembrou uma conversa, reanalisou as palavras da outra pessoa, tentou reescrever o passado na sua cabeça? Cada momento que você passa preso nesse ciclo é energia drenada da sua própria vida. E o estoicismo ensina uma reversão poderosa. Use essa energia não para buscar um encerramento, mas para construir compostura. Cada emoção que você sente é uma oportunidade, não uma fraqueza. Ela te diz onde está a ferida. Ela revela o que você valoriza e, então, convida você a escolher. Você vai deixar essa emoção dominar você ou vai dominá-la? A maioria das pessoas evita esse trabalho. Elas buscam distrações, correm para novos relacionamentos, fingem felicidade até não conseguirem mais manter a fachada. Mas você está aqui porque cansou de fingir. Está pronto para mudar. E essa mudança começa no momento em que você para de fazer das ações deles o centro das suas reações. No momento em que você para de perseguir o feed deles, adivinhar os pensamentos deles ou esperar que eles percebam o que perderam. Você passa de reativo para soberano. E aqui está o paradoxo: eles nunca esperam. Quanto menos você reage, mais eles percebem. Quanto mais você se distancia, mais curiosos eles ficam. Mas, novamente, esse não é o objetivo. No momento em que você se importa, se eles percebem, você ainda está preso ao resultado. O verdadeiro poder é quando você não precisa mais saber. Quando sua paz não depende do remorso deles. Quando seu crescimento não é uma performance para o retorno deles. Quando sua quietude não é uma estratégia, mas um reflexo de quem você se tornou. É aí que tudo muda. E essa mudança não vai gritar. Ela não vai se anunciar com uma postagem brilhante, um corpo de vingança ou uma despedida dramática. Ela vai acontecer silenciosamente, internamente, de forma consistente, e vai se mostrar na maneira como você se comporta, na maneira como você entra nas salas, sem precisar provar nada, na maneira como você segue em frente sem olhar para trás. Porque um homem emocionalmente disciplinado não apenas supera alguém, ele se eleva acima dessa pessoa. Não para ser superior, mas porque simplesmente não está mais na mesma frequência. Ele age com base em um propósito, não na dor. E a partir desse espaço, ele não tem mais medo da ausência. Ele a abraça.
Ele não resiste mais à dor, ele a transforma. Ele não precisa mais de atenção, ele valoriza a presença. É assim que o estoicismo se manifesta nos relacionamentos. Não uma parede, não entorpecimento, mas domínio. Domínio do pensamento, domínio da resposta, domínio de si mesmo. E num mundo construído sobre ruído, reação, impulsividade emocional, esse tipo de homem é raro. Esse tipo de homem se torna um padrão que elas nunca imaginaram. Então, pergunte a si mesmo agora: você está vivendo por reação ou por intenção? Você está dedicando sua energia à especulação, a espirais emocionais, à esperança de que elas ainda se importem? Ou você está usando essa mesma energia para reconstruir, reformular e se elevar? Porque cada dia que você espera que eles percebam, você atrasa sua própria cura. Cada dia que você verifica, você sai da sua própria vida. E no momento em que você parar de fazer isso, não por efeito, não como estratégia, mas porque você realmente superou a necessidade, esse será o dia em que você vencerá. Não sobre eles, sobre você mesmo, porque relacionamentos estoicos começam com uma verdade: você é responsável por como se sente. Não eles, não a atenção deles, não o silêncio deles. Você. E uma vez que você compreenda isso verdadeira e profundamente, eles não poderão mais te afetar. Não porque eles mudaram, mas porque você mudou. E você levará essa compostura para todos os lugares que for, para todas as conexões que formar, para todos os limites que construir. Porque a versão de você que emerge do caos emocional com calma, da confusão com clareza, do desgosto com integridade, essa versão não é apenas mais forte, ela é intocável, ela é estoica. E esse é o verdadeiro começo. 2. A ilusão da felicidade deles. Você os vê sorrindo nas fotos, não é? Rindo na vida real, dançando em histórias que capturam apenas os ângulos certos? Em um mundo que valoriza a imagem acima da essência, você começa a se perguntar: talvez eles realmente sejam felizes. Talvez tenham seguido em frente sem pensar duas vezes. E nesse momento de comparação silenciosa, seu estômago aperta, seu peito fica pesado e sua mente começa a girar em conclusões tiradas de ilusões. Mas pare, por que e se tudo isso for encenado? E se a felicidade que você acha que eles encontraram for apenas uma cortina de fumaça construída para convencer a si mesmos e, talvez mais importante, para convencer você? É aí que a maioria das pessoas erra. Elas confundem visibilidade com vitalidade. Elas acham que só porque alguém demonstra alegria, ela deve ser real. Mas o estoicismo nos ensina que a verdade raramente vive nos espaços mais barulhentos. A alegria real não implora por testemunhas. A paz real não grita por validação. Quanto mais barulhenta é a performance, mais provável é que haja algo escondido sob a superfície. Quando alguém inunda o mundo digital com seu brilho e provas infinitas de que está prosperando, isso geralmente diz mais sobre o que está tentando suprimir do que sobre o que realmente curou. E, no entanto, funciona. Porque você está assistindo. Você está decodificando cada postagem. Você está se perguntando se aquele sorriso é por sua causa, se aquela nova pessoa é melhor, se o seu capítulo realmente acabou. E essa é a armadilha. No momento em que você começa a comparar o seu silêncio com a transmissão deles, a sua solidão com o espetáculo deles, você perde de vista o que importa. Porque os relacionamentos estoicos não são moldados sob os holofotes. Elas são testadas no silêncio. E é aí que a maioria das pessoas desiste. Mas você não vai desistir. Você está aqui porque está acordando para a realidade de que o que está sendo mostrado não é necessariamente o que está sendo sentido. Pergunte a si mesmo: se alguém realmente superou você,
Por que precisa que você veja a vida dele depois de você? Por que se esforçam para garantir que sua felicidade esteja em destaque, especialmente quando sabem que você está observando? Porque não se trata de seguir em frente. Trata-se de ser visto, de seguir em frente. E essa distinção é tudo. Uma pessoa em paz não se importa com quem percebe. Uma pessoa fingindo sempre vai direcionar sua alegria como um holofote para quem quer impressionar. Essa é a psicologia sobre a qual não se fala. E é aí que você recupera seu poder, não provando que está mais feliz, não competindo em um jogo que você não escolheu, mas não precisando mais responder à ilusão. Veja bem, quando alguém ainda está emocionalmente envolvido com você, não corta o contato de forma definitiva. Essa pessoa mantém a porta aberta apenas o suficiente para ser ouvida. Pode bloquear e depois desbloquear. Pode postar mensagens enigmáticas e depois negar que sejam sobre você. Pode marcar amigos em comum, permanecer na sua órbita digital, aparecer apenas o suficiente para provocar uma reação, mas nunca o suficiente para oferecer a verdade. E no momento em que você entra no ritmo dessa dança, você abre mão da sua estabilidade interior. Mas o estoicismo oferece outro caminho. Ele diz: deixe-os postar, deixe-os se apresentar, deixe-os construir o teatro da alegria deles, se é isso que precisam. Mas não deixe isso abalar seu silêncio, porque aqui está o que ninguém te prepara. Quando você para de reagir, a máscara começa a cair. Não imediatamente, não dramaticamente, mas gradualmente. Isso começa quando eles percebem sua ausência, quando a postagem mais recente deles não recebe uma reação sua, quando o espetáculo não tem mais o público pretendido. E é aí que a ilusão começa a se quebrar. Não só para você, mas para eles. Porque se eles estão realmente felizes, seu silêncio não deveria importar. Mas se importa, então o que eles construíram não é alegria. É um mecanismo de defesa. E a defesa, por mais refinada que seja, não é cura. É isso que os relacionamentos estoicos te ensinam. Discernir a performance da presença, medir não o que eles mostram, mas o que eles precisam que você acredite, e então se libertar de ambos, porque seu caminho não é provar seu valor em relação ao tempo de outra pessoa. É sobre dominar sua liberdade emocional, independentemente do que eles mostram. Você não precisa exibir sua paz. Você a vive. Você não precisa provar seu crescimento. Você o incorpora. E no momento em que você faz algo, muda não apenas a forma como eles te veem, mas a forma como você vê tudo. Os destaques deles não doem mais. As legendas deles não levantam mais questões. A presença deles online não perturba mais sua tranquilidade, porque você construiu um estado de espírito que não precisa de silêncio externo. Ele cria silêncio interno. Esse é o verdadeiro poder. O tipo que não se move com base nas aparências. O tipo que não desmorona sob comparações. O tipo que permanece intocado, não importa o quão tentadora seja a ilusão. E se um dia eles pararem de postar, se as histórias ficarem mais silenciosas, se o feed deles perder o brilho, você nem vai notar. Porque não está mais olhando. Seu foco mudou para dentro. Sua validação vem do progresso, não da percepção. E isso, meu amigo, é a essência do estoicismo. Quando você não precisar mais do desempenho deles para validar seu distanciamento, você já terá vencido. Não porque você o superou, mas porque você o superou. E quando esse dia chegar, você perceberá que a maior ilusão não estava lá. Uma felicidade falsa era a crença de que isso tinha algo a ver com você. Se você sente essa mudança agora, se essa parte ressoou como o vídeo e o comentário número 1 abaixo, e se você está pronto para enxergar mais além das ilusões e recuperar sua paz para sempre, clique no botão de inscrição agora, porque a jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. 3. Desapego não é frieza, é clareza. Dizem que,
Se você realmente amou, sempre se importará. Que se importar é um sinal de profundidade, de maturidade emocional, de integridade romântica. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Há uma diferença entre amor e apego, e uma diferença muito maior entre se importar e ser consumido. Você provavelmente já ouviu que deixar de se importar é frieza, que se distanciar emocionalmente é se fechar, endurecer, amargar ou evitar. Mas no mundo do estoicismo, o distanciamento não é fraqueza, é sabedoria. É perceber que sua paz não pode ser negociada com as decisões de ninguém. Em relacionamentos estoicos, você não deixa de amar porque está amargo. Você deixa de reagir porque está claro. E a clareza é a forma mais elevada de amor que você pode dar a si mesmo. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você exagerou na sua energia, no seu coração, na sua estabilidade mental, tentando provar que se importava? Quantas vezes esse carinho se tornou desespero? Quantas vezes você confundiu estar emocionalmente disponível com estar emocionalmente escravizado? Isso não é amor, é apego. É encharcado de medo. O medo da perda, o medo da rejeição, o medo de ser esquecido. E o medo, quando se esconde atrás da máscara do carinho, leva você a abrir mão dos limites em nome da conexão. É aí que começa o sofrimento. É quando você fica em conversas que te esgotam. Você busca respostas que nunca chegam, ou espera por um desfecho que nunca fez parte dos planos deles. Mas é aí que começa a mudança estoica. Você percebe que a posição mais poderosa que você pode ter não é estar infinitamente disponível, mas ser emocionalmente soberano. Você percebe que o desapego não é ausência de sentimento, é a ausência de necessidade. Você ainda sente, só não alimenta. Você observa sem absorver. Você reconhece o que foi sem se apegar ao que não é. E esse tipo de quietude interior é assustador para aqueles que antes sabiam como manipular você. Porque quando você não recua mais, quando seu silêncio não é mais estratégico, mais sincero, você se torna indecifrável. E as pessoas que confiavam na sua previsibilidade começam a entrar em pânico. Nessa incerteza, elas podem acusar você de ter se tornado frio. Podem dizer: você nunca se importou. Mas não deixe que a culpa ou o drama emocional delas abalem seu caminho, porque o distanciamento não tem a ver com provar que você superou elas. Tem a ver com não precisar mais que elas entendam o porquê. Você não discute mais, não explica mais, não participa mais dos ciclos que antes consumiam você. Você entrou na clareza, a clareza que diz: não preciso que você entenda, eu entendo e isso é o suficiente. É aí que seu poder se multiplica, porque a clareza corta as ilusões. Ela vê além da performance, dos jogos mentais, dos ciclos de esperança e decepção. Ela vê os padrões como eles são, não como você gostaria que fossem. E ao ver isso, você finalmente se permite parar de jogar um jogo cujas regras nunca foram feitas para te servir. É isso que o estoicismo oferece: não evasão, mas alinhamento, não indiferença, mas direção interior. E quando você caminha com clareza, você para de buscar conforto no caos. Você para de justificar a inconsistência emocional como paixão. Você para de chamar a dor de amor, porque agora entende o que é o amor verdadeiro, a conexão verdadeira, o valor verdadeiro. Nada disso é encontrado no lugar onde sua paz é sacrificada. A clareza permite que você veja que deixar ir não é desistir, é crescer. Você não está abandonando o amor. Você está liberando a versão do amor que exigia que você se abandonasse. Isso não é frio, é sagrado. E se isso os incomoda, é só porque eles nunca estiveram acostumados a limites. Eles estavam acostumados a acesso. Mas você mudou, e a mudança, quando enraizada na clareza, não vem com uma explicação. Você não deve a ninguém a sua evolução.
Você não deve um tour pela sua cura. Você apenas se move silenciosamente, intencionalmente, e ao fazer isso, você perceberá algo. Quanto menos você se explica, mais eles tentam te entender. Quanto menos você se envolve, mais seu silêncio se torna mais alto do que palavras. E ainda assim, você permanece imóvel. Não como um castigo, não como uma tática, mas como um homem que finalmente escolheu a paz em vez de padrões, a direção em vez do drama. Você começa a ver o mundo e as pessoas de maneira diferente. Você para de procurar sinais. Você para de procurar mensagens ocultas. Você para de usar as emoções das outras pessoas para navegar pelas suas próprias. Porque o estoicismo te ensina que o distanciamento emocional não é a morte da conexão. É o começo de um relacionamento consciente. Você não é mais viciado em potencial. Você não confunde mais intensidade com intimidade. Você não precisa mais da atenção de outra pessoa para validar sua existência. Você está aqui agora, inteiro dentro de si mesmo. E a liberdade nessa percepção é incomparável. Você começa a perceber o peso sutil que se alivia quando você para de verificar o feed deles. O espaço que se abre em sua mente quando você não pensa mais demais no silêncio deles. A força que cresce quando você não responde à provocação. Não justifique sua paz. Não busque conforto no mesmo fogo que uma vez o queimou. Essa é a arte de viver sem amarras, não sem sentimentos, mas sem limites. Você começa a entender que pode sentir falta de alguém e ainda assim não voltar. Que pode sentir e ainda assim não agir. Que suas emoções são reais, mas não são mais suas governantes. Você começa a perceber que aqueles que antes te chamavam de atencioso, agora te chamam de frio. Mas você sorri por dentro porque sabe que não se tornou menos amoroso. Você apenas parou de derramar esse amor em um copo com furos. Você aprendeu que a coisa mais compassiva que pode fazer por eles e por si mesmo é deixar ir. Deixe ir a história que você estava tentando reescrever. Deixe ir a necessidade de ser compreendido. Deixe ir a crença de que seu carinho vai consertar o caos deles. Não vai. E nunca foi sua função consertá-los. Seu trabalho é permanecer alinhado. Seu trabalho é proteger sua paz. Seu trabalho é se desapegar, não para se desconectar do amor, mas para se reconectar consigo mesmo. Então, quando eles procurarem você, quando testarem as águas, quando tentarem puxá-lo de volta para o redemoinho emocional, com nostalgia, drama ou palavras doces mergulhadas em velhos padrões. Você fica parado, não por rancor, mas porque você viu o ciclo com tanta clareza que não dá para fingir que está cego de novo. Isso não é frieza, isso é clareza. E clareza é o calor mais raro que você vai sentir, porque queima a ilusão e revela o caminho a seguir. Você não resiste mais, você libera. Você não responde ao caos, você se retira para a paz, você não busca a aprovação, você permanece na verdade. Isso é estoicismo. Isso é disciplina emocional evoluída para a força espiritual. Essa é a certeza tranquila de um homem que escolheu se levantar, não para magoar, não para vencer, não para provar, mas para viver plenamente, com clareza, com liberdade. Pois a ausência cria presença. Há um poder estranho em desaparecer, não fugir, não se esconder, mas escolher a ausência intencional em vez da disponibilidade constante. A maioria das pessoas tem medo de ser esquecida, então elas permanecem visíveis, elas permanecem nas conversas, deixam a porta entreaberta, orbitam a vida daqueles que as magoaram na esperança de que ser vista de alguma forma leve a ser lembrada. Mas e se o oposto for verdade? E se a verdadeira presença não for construída através do barulho, mas através do silêncio? E se sua ausência disser mais do que qualquer palavra ou imagem jamais poderia dizer? Esse é o paradoxo que ninguém espera.
Quando você realmente desaparece, não por manipulação, mas por domínio, você não se torna irrelevante. Você se torna inesquecível. Você passa de alguém que está sempre presente para alguém que não pode ser alcançado. E essa escassez cria valor. Pense nisso. Quando você está sempre verificando, curtindo, respondendo, reagindo, você está confirmando sua disponibilidade emocional. Você está sinalizando que ainda está preso. Mas no momento em que você fica em silêncio, no momento em que você para de observar, para de responder, para de existir no mundo digital deles, algo muda. No começo, eles não percebem. Eles acham que é temporário. Eles esperam que você volte para quebrar seu silêncio com curiosidade, nostalgia ou dor. Mas quando você não faz isso, esse silêncio se torna alto. Torna-se uma pergunta que eles não conseguem responder. Por que ele não está observando? Por que ele não está reagindo? O que isso significa? E quanto mais o silêncio se prolonga, mais profunda fica essa pergunta. Porque os humanos anseiam por conclusões, anseiam por compreensão. E quando alguém que costumava se importar, reagir, ser emocionalmente acessível, de repente desaparece. Não com raiva, não com jogos, mas com um distanciamento sereno. Isso cria um espaço que ninguém mais pode preencher. Essa é a psicologia da ausência e dos relacionamentos estoicos. Entenda isso. Sua energia é uma moeda de troca, e dá-la a alguém que não a valoriza é a maneira mais rápida de arruinar sua autoestima. Então, você para de dar, não para magoar, mas para curar. Você para de explicar, não porque é frio, mas porque é claro. Você dá um passo atrás, não porque quer atenção, mas porque percebeu que sua presença estava sendo dada como certa. E ao dar esse passo atrás, você descobre algo inesperado. Paz. Paz verdadeira. Do tipo que não vem de ser visto, mas de não precisar mais ser visto. Você encontra espaço em seus pensamentos novamente. Você para de esperar por mensagens. Você para de verificar o feed deles. Você para de construir narrativas imaginárias sobre o que eles estão fazendo, como estão se sentindo ou se sentem sua falta, porque você se voltou para dentro. Você recuperou o poder que antes delegava às reações deles. E quanto mais você se aprofunda nesse espaço, mais percebe como era exaustivo manter constantemente uma conexão com alguém que não merecia mais. É isso que o estoicismo ensina. Você não desaparece para puni-los. Você desaparece para se encontrar. Você não remove sua presença como estratégia. Você faz isso porque não está mais disposto a negociar seu valor. Você faz isso porque a ausência é uma declaração de que você não está mais emocionalmente disponível para uma dinâmica que desrespeitou sua paz. E é aqui que fica ainda mais poderoso. Quando eles finalmente percebem, quando a mente deles, antes confiante na sua previsibilidade, começa a vacilar, quando eles verificam sutilmente, discretamente, na esperança de sentir a picada familiar da sua atenção e percebem que você se foi, não bloqueado, não com raiva, apenas se foi, seguiu em frente, emocionalmente indisponível, psicologicamente livre. É aí que eles começam a sentir o peso da sua ausência. Não o seu silêncio, mas a sua ausência. Porque o silêncio é passivo, a ausência é ativa. O silêncio espera. A ausência segue em frente. O silêncio espera. A ausência cura. E uma vez que você cruza esse limiar, não há volta. Não porque você fechou seu coração, mas porque você abriu seus olhos. Você os vê claramente agora, não como a fantasia a qual você se agarrava, não como o salvador que você imaginava, mas como um ser humano que, de alguma forma, lhe ensinou o que você nunca mais aceitará. É isso que dá peso à sua ausência. Não é só que você se foi, é que você cresceu, você evoluiu e a versão de você que eles conheciam não existe mais. Eles podem testar as águas,
podem entrar em contato com uma mensagem aleatória, uma história, uma resposta, um like em uma foto que nunca reconheceram antes. É sutil, mas intencional. Eles estão procurando sinais, eles estão se perguntando se a porta ainda está aberta, e esse é o seu teste. Não responder, não se envolver novamente, mas reconhecer que o próprio fato de eles estarem verificando prova que o seu silêncio funcionou. A sua ausência foi sentida, mas você não precisa mais da consciência deles para validar a sua cura. Você não precisa mais que eles sintam a sua perda, porque você não sente mais a deles. Essa é a diferença entre o silêncio estratégico e a ausência autêntica. Um busca uma resposta, o outro cria um limite. Um manipula, o outro liberta. Você não desapareceu para chamar atenção. Você desapareceu para encontrar paz, e agora que a encontrou, você a protege com um tipo de disciplina que a maioria das pessoas nunca entenderá, porque a maioria das pessoas não sabe como ficar sozinha. A maioria das pessoas não sabe como reconstruir sem uma testemunha. Mas você sabe, e isso faz de você raro, faz de você poderoso, faz de você estoico. Então, quando eles pensam em você, quando se perguntam para onde você foi, o que você está fazendo, se você ainda se importa, você permanece imóvel, não porque está desempenhando um papel, mas porque se tornou algo que eles nunca esperavam que estivesse indisponível. Não por rancor, mas por força. E se essa força ressoa em você, se você sente essa mudança em seus ossos, então faça algo por si mesmo. Curta este vídeo, comente abaixo, para marcar sua presença em sua própria vida. E inscreva-se para obter mais insights como este. Seu silêncio não é fraqueza, é sabedoria. E o homem que se move em silêncio com clareza é aquele que nunca será esquecido. 5. A substituição é um mito. Você viu, não viu? A nova postagem, a nova pessoa, a maneira como eles se inclinaram para perto, a legenda que não dizia seu nome, mas o sussurrava por meio de insinuações. E de repente, seu peito ficou pesado. Sua mente começou a inventar histórias mais rápido do que sua lógica conseguia interromper. Quem é ele? Quando isso aconteceu? Eu era realmente tão fácil de substituir? Essa é a armadilha, e é profunda, porque te convence de que o amor é descartável, que a conexão é uma porta giratória e que tudo o que você compartilhou pode ser apagado em poucas semanas, um rebote e um sorriso para a câmera. Mas aqui está o que o estoicismo deixa bem claro. Laços reais não são apagados. Eles são deslocados, e na maioria das vezes, o que você pensa ser substituição nada mais é do que uma distração disfarçada. Olhe mais de perto, não para a vida deles, mas para os padrões da natureza humana. Quando alguém salta de um relacionamento para outro com uma velocidade alarmante, não é confiança, é medo, não é cura, é evasão. Eles não estão avançando, estão fugindo do silêncio, porque o silêncio é onde a verdade reside. E a verdade, quando você não processou totalmente um rompimento, é insuportável. Então, eles se distraem com atenção, com intimidade com alguém novo que ainda não conhece as partes deles que quebram as coisas. Mas essa distração, não importa o quão brilhante ou convincente seja, é construída sobre a negação. É uma tentativa de pular a dor, de acelerar a resolução emocional, substituindo uma pessoa em vez de enfrentar a ferida. Mas o que acontece quando a emoção desaparece? O que acontece quando o novo se torna familiar e o silêncio volta mais alto do que antes? É aí que eles sentem, não a sua ausência, mas o peso de tudo o que nunca processaram. E nessa altura, você já não está à espera. Você seguiu em frente com intenção, porque relacionamentos estoicos não medem seu valor pela rapidez com que outra pessoa tenta seguir em frente. Eles não se comparam ao novo cara, nem entram em ciclos tóxicos de competição. Eles entendem
que a conexão real não tem a ver com o momento certo, tem a ver com a verdade. E a verdade não evapora só porque outra pessoa apareceu. Pense nisso. Como alguém poderia substituir um vínculo que foi construído ao longo de meses ou anos, em questão de dias ou semanas? Não pode. Pode imitar a experiência, pode repetir os rituais, pode copiar a linguagem, mas não pode recriar a profundidade. Isso leva tempo, requer vulnerabilidade, requer algo que a maioria das relações de rebote não tem. Não tem honestidade emocional, e então o que constroem pode parecer amor, mas geralmente é um suporte para uma ferida que não fechou. E quando você acredita que foi substituído, você desonra sua própria profundidade. Você reduz o que compartilhou a algo transacional. Mas o amor verdadeiro, não é transacional. É transformador. E a transformação, por sua própria natureza, deixa uma marca. Você não esquece simplesmente uma pessoa que tocou sua alma. Você não apaga alguém que te ensinou, te mudou, te abriu. E se eles agem como se tivessem te esquecido, muitas vezes é porque lembrar dói demais. Então, eles enterram, eles fingem, eles projetam. Mas no fundo, quando as luzes se apagam e o barulho desaparece, eles sentem. Aquele eco do que você era, aquela ausência do que você trouxe, aquela dor de saber que esse novo capítulo não foi uma continuação, foi uma fuga. Mas o estoicismo exige que você não espere por essa percepção, que você não viva pelo arrependimento deles, que você não fique sentado nas sombras esperando que eles vejam a diferença. Porque no momento em que você vive para o reconhecimento deles, você não é mais livre. Você ainda está apegado, você ainda está buscando validação na forma da consciência deles. E isso é o oposto do crescimento. Em vez disso, você se volta para dentro. Você deixa a dor te informar, não te definir. Você deixa a perda te tornar mais forte, não te destruir. E você para de perguntar por que eles te substituíram e começa a perguntar por que você acreditou que era substituível. Essa é a mudança. É aí que o poder começa. Porque uma vez que você percebe que as ações deles não são um reflexo do seu valor, mas das feridas deles, você para de tornar a jornada deles a sua história. Você começa a escrever uma nova, uma em que você não precisa competir, uma em que sua cura não é performática, uma em que sua paz não depende da rapidez com que eles seguem em frente ou se eles olham para trás. Porque a verdade é esta: se eles realmente tivessem te substituído, você não estaria aqui. Não estaria pensando, questionando, sofrendo. Você teria ido embora de corpo, mente e emoção. Mas o fato de você ainda estar processando significa que aquilo teve um significado. E o que teve um significado não é apagado, permanece silenciosamente, inevitavelmente. Então, da próxima vez que você os vir com alguém novo, respire, não se assuste, não entre em espiral. Lembre-se de que você nunca esteve competindo e nunca estará. Porque quem você é, o que você deu, o que você carregou com integridade, isso não é substituível. Isso não é algo que eles encontrarão em um novo corpo. Isso não é algo que eles podem recriar só porque sorriem mais ou postam mais. Isso é algo que eles sentirão quando a ilusão se romper, quando a emoção passar. Quando perceberem que conforto não é conexão e atração não é alinhamento, é aí que a dor começa para eles. E, nessa altura, você não estará esperando. Você terá ido embora, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, de uma forma que diz: eu aprendi, eu cresci e nunca mais voltarei ao lugar onde duvidei do meu valor com base na distração de outra pessoa. Porque o estoicismo ensina que a dor faz parte do processo, mas não é o destino. Você não vive nela, você passa por ela. E nesse movimento, você se torna insubstituível. Não para eles, mas para si mesmo. Você se torna o tipo de homem
que não implora para ser visto, que não busca um encerramento, que não compete com fantasmas. Você se torna uma presença tão fundamentada, tão autêntica, tão completa, que o mundo ao seu redor não tem escolha a não ser senti-la. E um dia eles sentirão, não porque você quisesse que eles sentissem, mas porque o que você carregava era real. E o real deixa uma marca. É por isso que a substituição é um mito, porque o que é real nunca é substituído. É lembrado, mesmo que seja tarde demais. 6. Pare de buscar vingança. Comece a buscar um propósito. É um pensamento sedutor, não é? Que um dia eles vão rolar a tela da sua página, ver o quanto você avançou, o quanto você cresceu, o quanto você se tornou inegavelmente poderoso sem eles, e se arrepender de tudo. Que eles vão ficar acordados uma noite, percebendo que a melhor coisa que já aconteceu com eles se foi e nunca mais vai voltar. A dor que eles causaram em você voltou. Aquela mágoa se transformou na dor deles, assombrando a imagem do seu brilho, da sua força, da sua ascensão. Isso alimenta muitas pessoas nos estágios iniciais da cura. Mas aqui está o que o estoicismo ousa perguntar a você. O que acontece quando você não quer mais vingança? O que acontece quando você percebe que a vingança é apenas outra forma de escravidão emocional? Porque sejamos honestos, se você ainda está construindo sua vida para ser visto, você ainda está centrado neles. Se o seu progresso é uma performance projetada para o arrependimento deles, então você não seguiu em frente. Você apenas transformou sua dor em apresentação. Isso não é poder, é dependência disfarçada. Relacionamentos estoicos são construídos sobre uma base diferente. Não para punir, mas para purificar. Não para provar um ponto, mas para se tornar o ponto. E o ponto real é este. Sua vida não é sobre fazê-los olhar para trás, é sobre garantir que você nunca queira voltar. Quando você começa a viver com propósito, a ideia de vingança se torna ridícula, porque o propósito é puro, é interno. Não requer testemunhas ou aplausos, não precisa de câmera, legenda ou sessão de comentários. É algo que você sente no peito quando acorda com um objetivo, quando vai para a cama orgulhoso de sua integridade, quando seu progresso não é ruidoso, mas inabalavelmente real. É isso que as pessoas perdem quando buscam a euforia de serem lembradas. Elas permanecem emocionalmente escravizadas à atenção de outra pessoa. Mas o estoicismo ensina um caminho mais disciplinado e poderoso a seguir. Deixe de tentar ser lembrado e concentre-se em se tornar notável. Não por eles, por você. Pense nisso. Quantas pessoas postaram fotos, conquistas, novos relacionamentos apenas na esperança de que seu ex visse? E quantas dessas pessoas ainda são assombradas pela necessidade dessa validação? Isso não é liberdade, é dívida emocional. É viver através das lentes do olhar de outra pessoa. Mas quando você para de buscar vingança, algo extraordinário acontece. Você começa a se mover de maneira diferente. Você não precisa mais ser mais alto. Você se torna mais claro. Você não compete mais com a vida deles. Você constrói a sua própria. Você não quer mais que eles sintam o que você sentiu. Você quer se elevar tão completamente que a reação deles se torne irrelevante. É aí que sua cura se torna verdadeira. É aí que seu crescimento se torna inabalável. Porque agora ele não é alimentado pela dor, mas impulsionado pela visão. Você não evolui porque eles te magoaram. Você evolui porque descobriu que sempre foi destinado a isso. E essa distinção muda tudo. Você começa a entender que a melhor vingança não é vingança alguma. É a paz. E a paz, quando não é performática, é magnética. É inegável. As pessoas sentem isso. Elas sentem isso na maneira como você não se aproxima mais. Elas sentem isso na maneira como você não responde mais. Elas sentem isso na maneira como seu nome traz silêncio em vez de nostalgia.
E é aí que elas começam a sentir a perda real. Não porque você planejou isso, mas porque sua ausência tem peso e sua presença, agora removida, se tornou valiosa. Mas você não está mais olhando para trás. Porque uma vez que você se alinha verdadeiramente com o propósito, o passado não mais o seduz. Ele o educa, e essa educação se torna seu combustível. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada memória dolorosa, elas se tornam tijolos na fundação do homem. Você está se tornando um homem que não persegue fantasmas, um homem que não usa o progresso como arma, um homem que age com intenção, não por reação. E a ironia é que essa é a versão que eles nunca esperavam encontrar. Aquele que não se importa se eles veem, aquele que não precisa que eles validem, porque ele superou a necessidade de ser saudoso. Ele agora está comprometido em ser lembrado pela única pessoa que realmente importa, ele mesmo. E não vamos fingir que é fácil. Abrir mão da vingança é difícil, especialmente quando você foi profundamente magoado, especialmente quando você foi incompreendido, traído, deixado sem respostas. Parece natural querer que eles também sofram, querer justiça, querer algum momento simbólico em que o universo lhes cause a mesma dor que eles causaram a você. Mas o estoicismo não promete justiça na forma de simetria. Ele oferece algo melhor: a chance de se tornar alguém que não precisa mais disso. Alguém que é tão completo, tão focado, tão alinhado com seus valores, que mesmo que o arrependimento nunca venha, está tudo bem, porque sua vida não é mais construída em torno de uma ferida. É construída em torno de um porquê. Isso é propósito. Isso é liberdade e isso é poder que ninguém pode tirar. Então, da próxima vez que sua mente vagar pela fantasia de ser saudoso, de ser lamentado, de ser perseguido, pare. Pergunte a si mesmo: o que você está construindo agora? Uma vida ou uma performance? Você está se movendo para progredir ou ainda está tentando ser visto por alguém que escolheu desviar o olhar? A resposta dirá tudo. Porque quando seu propósito se torna mais forte do que sua dor, você para de perseguir ecos, para de ensaiar respostas, para de precisar de um encerramento, porque percebe que o verdadeiro encerramento não está no remorso deles, mas no seu renascimento. E se isso ressoa em você, se você sente a atração por essa versão de si mesmo que não precisa mais ser validada pelo arrependimento, então não pare por aqui. Curta este vídeo, comente número 1, se este foi o momento que mudou sua perspectiva e inscreva-se para continuar trilhando o caminho da clareza, do propósito e da soberania pessoal. Sua história não precisa ser assistida para ser digna. Ela só precisa ser vivida plenamente, livremente e nos seus termos. 7. Transforme a dor em poder. No momento, ainda pode doer. Talvez não o tempo todo, mas ela te atinge em ondas, nos momentos de silêncio, nos pensamentos tarde da noite, nas memórias que você não planejava revisitar. É aquela sensação pesada no peito, aquele eco de algo que antes era tão importante, agora transformado em silêncio e distância. E nesses momentos, é fácil pensar que a dor é sua inimiga, que é um sinal de fraqueza, de fracasso, de não ter superado. Mas o estoicismo oferece uma mudança radical de perspectiva. A dor não é sua inimiga. A dor é sua professora, sua aliada, sua matéria-prima para se tornar mais do que você era. Porque a verdade é que nada vai te construir como o sofrimento, nem o conforto, nem a paz, nem a validação. É o fogo que te abre, que te força a confrontar quem você é, no que você acredita e do que você realmente é feito. E enquanto a maioria das pessoas foge desse fogo, as relações estoicas convidam você a entrar diretamente nele, não para ser destruído por ele, mas para ser forjado através dele. Olhe para as maiores transformações em sua vida, as maiores mudanças.
os momentos em que você se tornou mais sábio, mais forte, mais equilibrado. Elas vieram do conforto ou vieram de desgostos, traições, de ter tudo desmoronado para que você pudesse finalmente ver o que nunca foi feito para você? Esse é o paradoxo da dor. Parece um castigo, mas muitas vezes contém o plano para a sua evolução. E quando você entende que tudo muda, você para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar o que isso está aqui para me ensinar. Essa pergunta muda todo o jogo, porque agora você não é mais uma vítima. Você é um construtor. Você não está mais preso em reviver o passado. Você está redirecionando-o. Cada noite sem dormir se torna uma lição de resiliência. Cada pergunta sem resposta se torna um incentivo para se aprofundar em si mesmo. Cada momento em que você se sente abandonado se torna um lembrete para nunca mais se abandonar. Isso não é apenas cura, é transformação. E não é teórico, é prático. É sobre o que você faz com essa dor. Você vai ficar parado nela? Você vai deixar que ela te defina? Você vai se tornar uma versão amarga de si mesmo, que não confia em ninguém, que se fecha, que vê o mundo através de lentes de cinismo e medo? Ou você vai usar isso? Você vai deixar que ela alimente seu treinamento, sua disciplina, seu crescimento? Você vai se tornar o tipo de homem que entra na academia com essa dor e a deixa no chão a cada repetição. Você vai se tornar o tipo de homem que pega o desgosto amoroso e o transforma em uma obra-prima, um negócio, um corpo, uma mente tão afiada que nenhuma mentira, nenhuma perda, nenhuma ilusão jamais poderá quebrá-lo novamente? Essa é a escolha. Não se você sente a dor. Você vai sentir, mas se você vai ficar nela, se vai deixar que ela te endureça ou te refine. Porque o estoicismo não é negar a dor. É enfrentá-la com total honestidade e depois transmutar. É alquimia. Alquimia emocional. Transformar o chumbo da dor no ouro da força interior. Mas ninguém pode fazer isso por você. Nenhuma mensagem, nenhuma postagem, nenhum rebote, nenhuma distração. É trabalho. É olhar no espelho quando você está cansado, quando você está vazio, quando você está perdido e dizer: eu ainda estou aqui, ainda estou respirando e vou construir algo a partir disso. Esse momento, essa decisão, é onde o verdadeiro poder nasce. É silencioso, não é chamativo, mas é real. E com o tempo, ele se acumula. Você começa a notar a mudança. Você pensa menos neles, dorme um pouco mais profundamente, vê seu reflexo e não desvia o olhar. Você começa a falar com convicção novamente, começa a planejar, começa a viver. E, um dia, sem nem perceber, você vai perceber que eles não vivem mais na sua mente, não moldam mais seus dias. A dor que antes dominava você se tornou o solo do qual você cresceu. E aqui está o que é ainda mais poderoso. Quando os outros veem isso, eles sentem. Eles sentem que você passou por algo, mas que isso não define você. Eles sentem a calma em seus olhos, a disciplina em sua postura, a clareza em suas palavras. É isso que os relacionamentos estoicos criam. Não homens que entorpecem, mas homens que refinam. Homens que enfrentam a perda com coragem, não com colapso. Homens que transformam a dor em paz, e então transformam essa paz em poder. Porque a vida não promete imunidade ao sofrimento. Ela promete oportunidades de crescimento se você estiver disposto a suportar. E se você estiver disposto a suportar, você se levantará. Não de uma vez, não de uma forma que chegue às manchetes, mas na rotina diária, na força silenciosa, na decisão de continuar quando desistir seria mais fácil. É aí que reside a grandeza. É aí que nasce o legado. E um dia, alguém vai olhar para você e não ter ideia do que você teve que sobreviver para se tornar quem você é. Mas você saberá. E esse conhecimento é algo que nenhum rompimento, nenhuma perda, nenhuma traição,
jamais poderá tirar de você. É seu, conquistado, possuído, internalizado. E quando o mundo te vir caminhando com esse tipo de poder, eles vão achar que você sempre foi assim tão forte. Mas você vai saber a verdade. Isso não te foi dado, foi forjado na dor. E você transformou isso em propósito. Isso não é apenas cura, é transcendência. Então aqui estamos, depois de todo o silêncio, do rolar da tela, das noites sem dormir cheias de memórias que você não pediu para reviver. Depois da confusão, da amargura, do desejo de encerramento que nunca veio, você chegou a uma verdade que poucos enfrentam de frente. Nunca foi sobre eles. Nunca foi sobre fazer com que eles sentissem sua falta. Sobre vencer o rompimento. Sobre provar que você valia a pena ser mantido. Essa ilusão era apenas mais uma camada da névoa emocional que te impedia de ver o que isso sempre foi. Um retorno a si mesmo, porque tudo o que você suportou, tudo o que você enfrentou nos cantos silenciosos da sua mente, não foi punição. Foi preparação. Para quê? Para este momento. Para o momento em que você para de perseguir, para de esperar, para de se perguntar. O momento em que você para de procurar nas páginas deles e começa a escrever as suas próprias. O momento em que você para de buscar confirmação externa e começa a confiar na sua bússola interna. Esse é o cerne do estoicismo. Não a negação da emoção, mas a disciplina para se elevar acima do seu caos. Não a insensibilidade, mas a clareza. Não a frieza, mas a calma. Esse é o poder dos relacionamentos estoicos. Não em manter alguém, mas em nunca precisar deles para se manter inteiro. Agora você sabe que a ilusão que eles criaram não define você. A linha do tempo deles não diminui o seu valor. A ausência deles não apaga a sua presença, porque você não é mais um eco do que foi. Você é a voz do que está por vir. E o que está por vir é força, direção, propósito, paz. Você recuperou a sua história. Uma escolha, um momento, uma verdade inabalável de cada vez. Então, se essa mensagem ressoou em você, se ela te ajudou a se ver novamente, marque esse momento. Comente abaixo. Eu controlo meu destino. Curta o vídeo. Inscreva-se e compartilhe essa mensagem com alguém que precise ouvi-la. Não porque buscamos visualizações, mas porque espalhamos força. Obrigado por trilhar esse caminho comigo. Fique forte, fique intocável, fique estoico.